Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Deise Soares e esse é o canal do Toda Bailarina Vlog. Hoje eu vim aqui falar com vocês, né, sobre um assunto que inclusive eu coloquei lá nos stories do Instagram. Quem não segue os stories, coloquei já há um tempinho. Quem não segue os stories, quem não segue o Instagram, vai lá, eu vou deixar o @Toda Bailarina Vlog, certo? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre a importância de estudar a teoria do balé e de ter um caderninho, de ter uma agenda só pro balé, certo? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho e como eu faço, tá? Pra inspirar vocês a começarem e também dar algumas dicas pra quem já faz, enfim. Primeiro eu uso 2 cadernos, tá? Esses cadernos são os desse ano. Então eu tenho esse maior da capinha maravilhosa, gente. Super baratinho. Aquela, gente. E eu tenho esse outro menor, que também foi super baratinho. Então, o que eu faço nesses 2 cadernos? Tem gente que nem usa, né? Caderno, inclusive eu postei lá no Instagram e muitas pessoas colocaram que não usam, mas que gostariam de saber o porquê de usar e qual a importância dessa parte do balé além da prática, certo? Então, assim, primeiro eu vou falar do caderninho pequeno. O caderninho pequeno, gente, serve para que você possa fazer? Para que você possa levar ele para aula, certo? Então, esse caderno você vai levar todos os dias pro balé. E lá você vai anotar as correções que o seu professor deu. Você pode anotar as sequências do dia, né? Tem muito professor que muda as sequências a cada aula, ou que vai mudando, né, com o tempo, então você precisa acompanhar. Então você pode anotar as sequências até para você chegar em casa e revisar. Você pode anotar as correções, né, quando o professor fala, ó, você tem que melhorar a sua postura, você tem que melhorar os braços naquela aula, então você vai anotar aquilo. Você pode deixar para anotar no final da aula, né, para você não estar parando a aula, porque não é educado. Então você vê o que o professor falou naquela aula e você anota no fim da aula. Você pode até perguntar a ele se você esquecer de algum nome, de algum passo, enfim. Então é um caderno, tipo um caderninho de anotação, pode ser um bloquinho, pode ser um caderno menor que esse, tá? Pode ser um bloquinho de anotação também. Mas é muito importante porque a gente tem que, às vezes a gente fica muito em decorar as coisas na cabeça e guardar na cabeça. E a gente sabe que o balé é um assunto, no geral, bem complexo, né? Principalmente os nomes de passos, principalmente as bailarinas que estão começando, é uma dica maravilhosa para vocês aprenderem os nomes dos passos. Então, professor, essa aula passou tantos passos. Professor, você pode me falar o nome dos passos? E aí pergunta como se escreve, né? Porque também a gente sabe que a escrita é diferente. E aí você vai começar a ter familiaridade com aquele passo, com o nome do passo, com como se escreve, né? E quando o professor passar na próxima aula, você vai lembrar, porque você tinha no seu caderno, porque você revisou em casa. Então é uma super dica, se você não tem esse hábito, comece a ter esse hábito, que eu tenho certeza que você vai amar. E o segundo caderno que eu uso, gente, eu uso ele mais em casa, mas ele não é menos importante, porque esse caderno eu uso mais para estudar mais sobre a teoria do balé. Aí você vai perguntar, sim, Deise, mas qual a importância de eu estudar a teoria do balé se eu tenho que apenas dançar bem? Então, não é bem assim, né? Não é só o professor que precisa conhecer a teoria do balé. A gente que é bailarina precisa entrar mais nesse mundo, sabe? Ler livros sobre balé, ver vídeos sobre balé e também estudar, pesquisar sobre as histórias, sobre os balés de repertório. Por quê? Porque você vai, quando você for dançar um balé, você vai precisar conhecer o balé, você vai precisar conhecer o personagem. E uma coisa que todo mundo fala, e assim, é muito verdade, é que a gente começa a gostar mais de uma coisa que a gente conhece, tá? Então, quanto mais você conhece o balé e a história do balé, mais você vai gostar, mais você vai se identificar, mais você vai querer falar com as pessoas sobre ele, tá? Porque a gente sabe que o balé não é só uma dança, né? O balé tem toda uma história por trás, o balé tem toda uma cultura por trás. Então, conhecer a história do balé, onde ele surgiu, os principais bailarinos, os bailarinos que fizeram história antigamente, os bailarinos atuais, né? Então, os que estão hoje em dia em destaque. Como surgiu, por exemplo, a sapatilha de ponta, que é uma história maravilhosa. Pra quem não sabe,
eu também faço curso de licenciatura em dança na UFRN, então eu estudo bastante a história da dança, de um modo geral, e, claro, balé. Isso me fez despertar esse interesse realmente por conhecer o balé mais a fundo. Mas isso não é uma coisa só de uma pessoa que estuda dança, certo? Eu conheço muitas bailarinas que fazem isso. Inclusive tem perfis no Instagram maravilhosos, como por exemplo o @tutuforlove, que dá muitas dicas de livros e de coisas sobre a história do balé. Então esse caderninho eu uso para isso. Então quando eu vou estudar, por exemplo, um balé de repertório, eu tento escrever nele o nome do balé, enfim, tudo sobre o balé. Eu vou estudar sobre a nomenclatura do balé, por exemplo, então eu escrevo. Eu vou estudar sobre a técnica X, ou enfim, os métodos de balé. Então, uma dica que eu dou pra vocês é comecem a querer estudar a teoria do balé, certo? Não fiquem só na técnica. A técnica é muito importante, mas uma bailarina que conhece o mundo que ela vive, né, que entende a história do balé, com certeza é uma bailarina mais completa e você com certeza vai amar cada vez mais o balé. Então, o segundo caderninho é pra isso. É pra você estudar em casa, reserve uma horinha, não precisa ser todo dia, eu sei que todo mundo tem a vida corrida, principalmente quem é como eu, bailarina adulta, mas uma horinha na semana, 2 horinhas na semana, você para e tenta ver um pouquinho sobre o balé. Eu particularmente gosto muito de anotar, porque eu acho que a gente aprende mais quando faz isso, mas nem todo mundo tem esse hábito, então o importante é que você estude, que você leia livro e que você conheça mais sobre o balé. Então, gente, é isso. Eu trouxe aqui nesse vídeo mais o que eu faço para conhecer mais sobre a teoria do balé, além da prática. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fazem alguma coisa desse tipo, comentem aqui. Se vocês têm dicas também, super vou amar receber dicas de vocês sobre como estudar o balé, enfim, lugares ou canais ou Instagrams que falam também. Comentem aqui, dá para as outras pessoas verem. E nos sigam nas redes sociais, @todabailariinablog é o nosso Instagram. A gente também tem um blog, né, o todabailariinablog.com, e também nos siga aqui no YouTube, né, a gente vai sempre trazer vídeo pra vocês. Ativem o sininho e fiquem aqui com a gente. É isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje.